Acho que minha experiência sexual mais memorável da vida foi um encontro entre eu e uma amiga minha, que não tem explicação lógica nenhuma, porque não envolvia exatamente uma paixão, não envolvia um afeto muito específico no campo do romance, mas era uma coisa muito conectada nesse lugar de loucuras sem limite, e tudo era possível, e a gente estabeleceu um universo muito. A partir do momento que se trancava a porta, era um lugar que só a gente vivia, só a gente entendia, e era muito interessante como a gente tinha uma relação muito pouco lógica, com muito pouco pensamento, muito mais sensorial do que qualquer coisa. Olha, eu acho que, como muita gente, assim, da minha geração, foi tudo meio pelas beiradas, assim. Não teve um momento tipo, pá, foi aqui, peguei meu pai transando com a minha mãe, eu sei que sexo existe, ou, eu senti tal coisa. Eu acho que foi um acúmulo mesmo, assim, de vários sinais confusos dentro de mim e externos também, sabe? Algo que eu não entendia, ninguém me explicava. Um programa de TV que passava tarde da noite que me causava uma sensação e que eu não sabia o que era. Ou um filme proibido. Tá assistindo novela e de repente uma pegação maior começa a acontecer e minha mãe tampar meu olho, assim, sabe? A minha jornada como pessoa bissexual começou muito cedo, começou na adolescência ainda beijando meninas e acho que eu fui transar mesmo com mulher no início da vida adulta e foi tudo muito natural. A distinção entre sexo e sexualidade é fundamental para entender tudo em psicanálise. O Freud distinguiu o sexo, que a gente pode entender assim como penetração, envolvimento dos órgãos genitais, possibilidade de reprodução, de uma teoria mais ampla, uma teoria geral sobre o prazer, sobre a satisfação, sobre os modos paradoxais de gozo que a gente encontra nas pessoas. O desejo sexual, ele vem sempre acompanhado de algum nível de insatisfação, porque ele é uma experiência que envolve arcos temporais, envolve giros, envolve demandas, pedidos, insuficiências. A gente brigava muito no começo, quando a gente transava, pra saber quem é que ia mandar no sexo. É muito interessante. A gente várias vezes parou o sexo no meio, porque a gente tava discutindo e não conseguiu chegar a um consenso, entendeu? Então a gente ia falar, peraí, mas por que é assim, por que é assado? Que tinha uma premissa muito básica pra mim, que era assim, eu ia mandar no sexo, né? Porque eu era o homem, né? Então assim, na minha cabeça, no meu modelo mental de homem branco, por que não, né? A gente sabe que se os homens menstruassem, com toda certeza eles teriam folga uma semana no mês. É triste dizer isso, mas tudo para a mulher é mais difícil, é mais desafiador. Então, tudo que está relacionado ao prazer da mulher é um escândalo. Então, quando você fala de vibrador, você está falando do prazer da mulher individualmente, sem que um homem esteja por trás disso, né? Isso incomoda. Eu preferi chegar aos meus 58 anos como eu tô hoje, me olhar no espelho, gostar do que eu vejo, dizer, puxa, me tornei uma mulher bem interessante. A maturidade me traz também no sexo uma qualidade, o aprender a namorar, o aprender a acariciar, o aprender a escolher o que é mais gostoso, o que é menos gostoso, sem vergonha de pedir, sem vergonha de expor, né? Tô bem preferindo agora, tá? Você não tem como descobrir se a pessoa tem tesão no pé ou no joelho. Então você tem que pedir, mexe no meu joelho, mexe no meu pé, entendeu? Whatever, o caminho. Eu conheço grandes mulheres que gostam de fantasias muito doidas e são mulheres super importantes, com cargos importantes. E isso não quer dizer, não julgue nada a competência, a personalidade, o caráter da pessoa. Sua fantasia, suas regras, seu corpo, suas regras, vai ser feliz, sacou? É o desejo que move a gente, o desejo é um motor. E eu acho que eu fiquei muito tempo sem realmente me apaixonar na vida, sabe? E o que me trouxe de volta foi uma paixão. Não tem tanto tempo assim, vivi uma paixão muito intensa. Que eu acordei às 5 da manhã, assim, com o peito querendo rasgar. De tão apaixonada que eu tava num dia. E aquilo ali foi um portal na minha vida. Eu entendi a importância do desejo, a importância de você olhar para o outro e querer o outro, e sonhar com o outro, e
Porque quando você deseja alguém, tudo é possível. Tudo. Eu me sentia realmente uma mulher que eu acho que eu nunca tinha me enxergado daquele jeito. E eu não boto a culpa toda no cara não, tá? Porque eu me apaixonei. Porque eu acho que diz muito mais respeito sobre a mulher que eu era. Mas aquilo realmente, ele foi um portal. E eu sinto realmente que eu resgatei algo que tinha se perdido no espaço. Bataille foi um grande ensaísta, foi um grande autor. E o Bataille via na experiência sexual uma espécie de utopia do que ele chama de continuidade. Ele começa o livro observando que tem toda a evolução da vida, desde as primeiras divisões celulares de seres simplérrimos. O que marca a evolução é justamente a divisão, uma célula que se divide, e que isso é muito fundamental na experiência humana, né? Essa descontinuidade. Nós somos irremediavelmente, incontornavelmente descontínuos uns em relação aos outros. E o que está em jogo na experiência do erotismo, e aqui esse significante ele é ambíguo, né? Porque erotismo cabe nele tanto amor quanto sexualidade. O que está em jogo no erotismo é a utopia de superação da descontinuidade. É uma promessa de fusão, né? Uma fusão com o outro. Isso é realmente uma ilusão. Então eu tenho para mim que o erotismo, a relação sexual, elas são fundamentalmente atos de linguagem, ainda que possa ser uma linguagem inconsciente, uma linguagem que estruturou o desejo. A primeira mulher que eu beijei eu tinha 21, eu demorei para entender minha sexualidade, assim, né? Era muito reprimido, muito confuso, e eu levei um tempo. Com 22, eu tive a minha primeira namorada e depois eu tive outros relacionamentos também com mulheres. Em 2018 foi quando a gente falou abertamente sobre a relação. A gente já estava há 4 anos juntas e eu já tinha 32 anos. Então eu passei uns 10 anos da minha vida me escondendo, né? Escondendo a minha sexualidade. Sim, falamos sobre isso, é importante falar sobre isso. Quanto mais a gente falar sobre isso com responsabilidade, mais seguro vai estar todo mundo também. Acho que o sexo só é visto como uma coisa perigosa porque ele não é discutido com honestidade. E honestidade é a melhor vacina que existe para qualquer mal no mundo. Acho que o maior desafio de falar sobre sexualidade com as crianças hoje é não dar tempo de ter essa conversa antes que eles pesquisem de uma maneira precoce nas redes. Você vai para pornografia, você vai para deep web, você entra em chats online através de jogos, tá aí, gente, Roblox. Meus filhos não têm acesso, mas a gente sabe que as crianças muitas vezes são introduzidas à educação sexual através de uma, assim, desserviço total. Então, a educação sexual, ela não é uma erotização precoce, ela é justamente a construção de um conteúdo adequado para cada faixa etária, que vai justamente ajudar a criança, inclusive, a identificar eventuais situações de abuso e de violência sexuais. Talvez uma boa ideia não fosse estigmatizar a educação sexual. Para uma corrente de pessoas significa um bando de gente desajuizada que vai fazer a cabeça do filho. E, por outro lado, eu percebo numa corrente mais progressista quase que uma vontade de chocar mesmo, de bater de frente e tudo mais. Então, na verdade, é só para tratar a educação sexual como ela é, né? É algo que faz parte de todas as vidas políticas, não políticas, conservadoras, não conservadoras. É algo que faz parte de cada um de nós, sejamos educados na academia ou analfabetos, enfim, mais velhos ou mais jovens, sabe? Quem disser que tem segurança sobre esse assunto, ele só está com medo do assunto. Então, sexualidade é o que nos move desde que a gente nasce. Sexualidade é assunto para a vida inteira, né? E ela não pode ser proprietária só de um tipo de gente. É um assunto de todos nós, de todas as bandeiras, inclusive bandeiras sexuais. A atividade sexual feminina é uma questão moral, na medida em que as mulheres são reconhecidas como tais se não forem prostitutas. Já sobre os homens, recai a exigência da heterossexualidade. Eles só são reconhecidos como homem se exercerem a sua potência viril com o maior número possível de mulheres. Então, o que nós temos aí é uma contradição. Portanto, o que assistimos desde o século XX
é a reivindicação de que as expressões de sexualidade não sejam mais escondidas entre quatro paredes e possam, então, sair do armário para constituir parte da identidade de cada pessoa. Nesse sentido, eu poderia argumentar que o movimento LGBTQIA+, está diretamente ligado à ampliação do conceito de humanidade. Episódio 1. O nascimento do sexo. Para bem além da nossa identidade, sejamos cis ou trans, não binários, fluidos, enfim, hoje ninguém se define apenas como gay, hétero ou bi. A gente já vai logo se explicando. Monogâmicos, poliamoristas, pansexuais, assexuais, fãs de bondage, de swing, adeptos do celibato consciente, dos dates sem compromisso, do sexo virtual e das relações íntimas com inteligência artificial. Tem quem se identifique como demissexual e aí só tem atração por gente com quem sente conexão emocional, quem curta um bom par de pés, quem ame cosplay, quem só goze com ASMR e quem prefira mesmo o silêncio. A lista é infinita e cresce todo dia, nos fóruns online, nas sessões de terapia e dentro dos armários. É que o desejo não cabe mais numa caixinha. Ele se expande, se mistura, se reinventa. Mais que nunca, lançamos mão dessas categorias para dar sentido a quem somos. A gente se define pela sexualidade e pelo que ou quem deseja. Mas como é que foi que o sexo se tornou tão importante para a nossa individualidade mesmo? Mais que isso, por que fomos ensinados a mitificar, temer, distorcer e até detestar algo que parece tão espontâneo quanto a atração, a ponto de se tornar natural categorizar esse impulso tal qual bula de remédio? São essas e outras que a gente vai esmiuçar nessa nova temporada do Sem Vergonha sobre sexualidade, ou seja, a maneira como nós, seres humanos, vivenciamos nossos corpos, nossos prazeres e nossos quereres. Para abrir alas a essa suruba metafísica, no episódio de hoje a gente volta à origem de tudo. Para então virar do avesso. Afinal, o sexo nasce ou se aprende? Muito antes de Freud, da ciência, da política, antes mesmo das palavras que usamos para falar sobre sexo, já havia sexo. Mas o que define quando a sexualidade se manifesta? É muito esquisito, porque essa primeira experiência de desejo, para mim, foi muito definitiva, assim. Eu nunca questionei meu desejo, eu sempre soube do que eu gostava, eu sempre soube que eu gostava de homem, e nunca foi um grilo interno para mim. Óbvio que era um grilo externo para o resto do mundo, mas para mim sempre foi muito bem definido. Jornalista, escritor e podcaster, Chico Felitti é o nosso primeiro entrevistado dessa quarta temporada. Eu perguntei para o Chico e para outros amigos que se juntam aqui hoje o seguinte: quando você despertou para a ideia de sexualidade? Como percebeu pela primeira vez que existia algo chamado sexo? E como essa percepção inicial ressoou na sua vida até você se tornar quem é hoje? Mas atenção, não se trata aqui de um relato de experiência sexual precoce, muito menos uma busca por histórias sensíveis da infância. O que eu quero saber é qual o momento determinante em que o sexo, como faísca, estreou no horizonte da subjetividade de cada um. Afinal, foi esse instante que precedeu o vocabulário, as teorias e, finalmente, a prática do sexo para cada um de nós. Dar-se conta, de repente, de que existia desejo. Pode ter sido uma intuição, uma sensação vaga, uma curiosidade, um olhar. Diz aí, Chico. Fernanda, primeiro agradecer muito, sou ouvinte, gosto muito do Sem Vergonha, tô feliz de estar aqui. Ainda mais para falar desse assunto cabeludo, vamos aí. Eu lembro exatamente de quando eu descobri o que era sexo. Na real, o que era desejo mais do que sexo. Assim, eu era muito jovem, eu era menino, pré-adolescente. Eu estava num churrasco na casa de uns amigos dos meus pais e os donos da casa tinham um filho que já era mais velho, tinha uns 16, 17 anos. E daí ele estava na sala, enfim, as pessoas estavam na churrasqueira, ele estava na sala assistindo televisão, meio estirado, assim, de short, e eu reparei que eu estava assistindo esse moleque assistindo televisão.
Que o que me interessava não era a televisão, o que me interessava era assistir esse moleque assistir televisão. E eu não sabia muito porquê, eu não sabia dar nome, eu não sabia o que era, mas tinha ali, era como se fosse uma pedra magnética, sabe? É como se ele fosse o ímã e eu fosse o metal e eu não conseguia parar de olhar para ele. E naquele momento acho que alguma coisa da inocência se perdeu. Óbvio, não fiz nada, não foi uma coisa prática, foi muito mais a descoberta do mundo do que a prática em si, mas foi ali que eu percebi, pô, tem uma cosquinha em mim que chama desejo, sabe? Eu sou uma criatura sexual. Pois é, somos criaturas sexuais. E assim como nós, a sexualidade também é influenciada pela cultura, o mundo ao redor. O sexo não é uma experiência biológica e universal. A função natural de reprodução da espécie de fonte de prazeres ou desprazeres eróticos é encarada e remodelada de formas mil, da água para o vinho, a partir de diferentes culturas e épocas. Desde que o mundo é mundo, atividades sociais, que à primeira vista nada têm de sexual, dão sentido ao sexo. E também chupam dele. Da religião ao trabalho, passando pela arte, a política, os sonhos, as tristezas, o humor, os gestos, os afetos. Tipo, ao passo que na Índia do século V, o prazer sexual e a masturbação começaram a ser entendidos como formas de atingir estados superiores de consciência, na Europa da Idade Média, o desejo foi frequentemente tratado como tentação do demônio. Na Grécia Antiga, foi institucionalizada a relação sexual entre homens adultos e rapazes adolescentes como parte da formação pedagógica e cívica desses jovens, enquanto no Japão feudal, a homossexualidade entre samurais era tida como um pacto de lealdade e honra. Por mais de 2000 anos, vigorou a teoria de que as mulheres eram uma espécie de versão anatômica dos homens. Os corpos só se mostravam diferentes porque a gente era fisicamente incompleta, inferior, insuficiente. Pois é, faz só 2 séculos que a vulva deixou de ser considerada um pênis invertido e os ovários equivalentes aos testículos. E pensar que bem antes dessa bagunça no Antigo Egito, a sexualidade feminina era ativa, criativa, sagrada até, simbolizada em deusas poderosas. Mas bem, nem precisa ir tão longe. A gente rebobina só umas décadas e já chega num espaço-tempo absolutamente diferente, capaz de moldar sexualidades várias. Bom, a primeira vez que eu ouvi a palavra sexo, acho que foi na música dos Mamonas Assassinas. Eu acho que o meu primeiro contato foi através da revista Capricho. Então, eu tenho a sensação de que o sexo nos anos 80, que foi quando eu fiquei sabendo que ele existia, que eu fiquei sabendo que a maioria das coisas existia, na verdade, né? Porque foi quando eu nasci. O sexo, ele era assim, ele estava mais presente, é uma sensação que eu tenho, ele estava mais presente no mundo do que ele está hoje. Então eu me lembro de ver coisas de conteúdo sexual desde muito cedo, assim, na TV de alguma forma. Eu não tive o meu primeiro contato com a sexualidade através da pornografia como as novas gerações têm. Então, apesar de ter visto cenas sensuais na televisão, eu não tinha tido acesso ao explícito. A gente começou a ouvir a atriz Nanda Costa, as apresentadoras Rafa Brits e Titi Miller e o filósofo Emanuel Aragão. Eles vão contar como essa primeira fagulha evoluiu mais tarde até compor os rumos e as histórias sexuais de cada um deles na vida adulta. Mas antes, vamos terminar de ouvir o Chico Felitti. E aí, Chico, o que mudou depois que você se entendeu uma criatura sexual? Claro, definiu muito como eu me portava na infância e na juventude, né? Porque eu sabia que numa cidade interior não era desejável ser gay, não era aceitável em muitos lugares. Você podia ser vítima de chacota, pior, você podia ser vítima de violência. Então, eu tracei ali um plano muito claro que era, com 17 anos, eu vou passar numa faculdade pública em São Paulo, eu vou para São Paulo, porque em São Paulo eu tô seguro. Era meio uma rota de saída, assim. Era um plano de emergência. E eu acho que na época eu não sofri muito, ou talvez eu tenha apagado as partes que eu sofri, mas eu segui à risca esse plano, porque uma vez, das poucas vezes que a gente vinha para São Paulo com a minha família, eu vi 2 homens andando de mão dada no Largo do Aroche, na frente do Gato que Ri, um restaurante italiano bem velho que tem lá até hoje. E eu lembro que minha boca foi no chão, e daí eu falei, pode homem andar de mão dada com homem. E foi daí que eu decidi, assim, eu vou me mudar para São Paulo, porque meu lugar é em São Paulo, e cumpri esse plano, e esse plano passava muito por esconder quem eu era, por não dizer
o que eu sentia. Eu acho que hoje em dia, o fato de eu ser um homem cis gay já é muito mais aceitável, sabe? Eu tô quase passável do que quando eu comecei a carreira 20 e poucos anos atrás. Ainda era uma coisa... Eu lembro de quando eu comecei no jornalismo, eu era o gay da redação, sabe? E eu ouvi de um chefe, não, mas já tem uma pessoa que nem você na equipe. E por uma pessoa que nem você na equipe, ele queria dizer outro homem gay. Numa equipe de, sei lá, 80 repórteres, eles achavam que bastava ter um. Era a Arca de Noé, assim. Bastava ter um que estava contemplado. Então, eu tive esses dilemas no começo da carreira. Hoje em dia, eu não sinto que eu tenha mais. Para mim, é muito maluco falar sobre intimidade abertamente, porque eu tendo a ser uma pessoa mais reclusa. Eu sou bem tímido e bem recluso e eu gosto de olhar para o outro. Meu trabalho é contar a história do outro, não a minha. É muito maluco pensar que muita biografia ou livro que eu escrevi é sobre pessoas que foram marginalizadas por causa da sexualidade ou do gênero, né? Ricardo e Vânia, que é o livro sobre o Ricardo Correia, que era conhecido como Fofão da Augusta, e sobre a Vânia, o amor da vida dele, uma mulher trans e profissional do sexo, foi meu primeiro livro. Daí Rainhas da Noite, que também era sobre grandes cafetinas que eram trans ou travestis, também fala sobre esse grupo. Eu me atraio muito por esses temas de como a sociedade marginaliza algumas pessoas, elas não são marginais na sua essência. É a sociedade que joga elas pro cantinho do mundo por elas serem quem elas são. A marginalização cria histórias extraordinárias pro bem e pro mal. E por muito tempo essas histórias foram apagadas, a gente não contava essas histórias. Então, acho que é a minha missão na vida contar histórias de pessoas que foram colocadas no cantinho pela sociedade, mesmo colocadas no canto de escanteio, elas conseguiram fazer coisas que são notáveis. E conseguiram ter histórias de vidas que são extraordinárias. E a gente tem que contar essa história para quem está vindo por aí poder ler ou poder ouvir, assistir na televisão e pensar, pô, isso não me limita, sabe? Em outras palavras, o despertar para a sexualidade do Chico não mudou só a vida dele, mas a de muita gente. Porque talvez, sem a coragem de abraçar o seu próprio desejo e a liberdade de criar todo um plano de fuga, com o intuito de poder viver sem fugir, ele não teria se tornado o contador de histórias que é hoje, tão sensível às marginalizações sexuais dos outros e capaz de jogar luz sobre isso. Bom, agora vamos ver para Rafa Brits, que perdeu a virgindade no tema com a revista Capricho. Como é que a coisa andou, Rafa? Tinha Capricho e Atrevida. E ali tinham matérias para esse público feminino, pré-adolescente, adolescente, muito legais, falando sobre desde beijo de língua, sexo, masturbação, sobre prevenção, camisinha. Eu acho que essa linguagem das revistas, assim, jovem, né, falava de uma maneira, não era careta, me trouxe algo muito legal sobre o sexo, algo curioso, e como às vezes contavam experiências também de mulheres, né, tinha ali algumas caixinhas, assim, falando, uma menina, a Juliana de 18 anos teve essa experiência, a fulana, então eu acho que me trouxe uma ideia bem real e, inclusive, eu sinto muita falta desse tipo de material específico, né, porque hoje tem, lógico, você joga no Google, você acha tudo que você quer, mas ali tinha uma maneira apropriada para a idade, para quem tá nessa introdução, sabe. Eu tenho meus 2 meninos, o Rocco e o Leon. Acho que a primeira educação sexual vem do amor próprio, do autocuidado, de você gostar do seu corpo, de você ter respeito pelo seu corpo. Eu falo muito isso, sabe. Eu não contei muito a história da cegonha, não, eu falei a história de 2 pessoas que se encontram, enfim, né. Não tem como, no começo, a gente não romantizar, né, porque no nosso caso aqui tá a mamãe e o papai, então a gente usa isso como exemplo, mas a ideia é, principalmente por eles serem meninos, né, essa iniciação fala muito sobre o respeito, sobre o que o sexo é pra mim, né, repetindo o que meus pais falaram, essa coisa maravilhosa, é algo que te faz, né, transcender, assim, quando ele é feito de uma maneira bacana, sabe, com consentimento, com desejo, com uma parte mental mesmo, sabe, equilibrada, espiritual equilibrada. Então, cenas do próximo capítulo aí dessas nossas conversas, que não vejo a hora também de poder começar a trocar mais com eles. Realmente, cenas do próximo capítulo, Rafa. O nosso segundo episódio aqui na nova temporada do Sem Vergonha será exatamente sobre isso: educação sexual na infância e na adolescência. Mas por hora, que deleite te ouvir. Até porque eu compartilho muito disso. A forma como eu aprendi a me encontrar na minha sexualidade
também pauta hoje o jeito como eu tento desmistificar isso, sem firula nem romantismo irreal para os meus filhos. O ruim é quando, em vez de fluir com naturalidade pelas ondas do erotismo, a gente vai criando barreira contraintuitiva, na maioria das vezes, claro, por pressões sociais e externas. O resultado tende a ser sofrido, principalmente para a gente mesmo. A Nanda Costa sabe muito bem disso. E olha que as pistas para encarar a sexualidade de verdade vieram o mais descomplicadas possível. Você disse que de uma música do Mamonas, não é, Nanda? Mas qual delas, afinal? Aquela do mundo animal. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas. É um horror, né? Pensar nisso. Mas eu achava que era comer o tatu, tipo, botar na mesa e comer, né? E aí ficava, mas dava um bug assim na cabeça, porque tem a parte que fala, imagina só como é o sexo dos elefantes, enfim. E aí a música me intrigava, minha percepção inicial, acho que foi essa, assim, foi do mundo animal, né? E aí, começando a entrar ali na pré-adolescência, a curiosidade, os hormônios e tudo, conflitava um pouco, porque eu ouvia dizer assim, não, primeira vez tem que ser com alguém muito especial, tem que ser com muito amor, sabe? Tem que namorar, né? Essa educação que a gente tem, muito romântica também, ficar esperando a pessoa especial. E aí entender que tem que ser com amor, sabe? Eu entendi assim, tem que ser uma pessoa que você ame, não pode ser um sexo ou uma descoberta. Eu me cobrava isso também. Acho porque eu via muito isso, assim, não vá transar com qualquer pessoa, né? E foi com um homem, minha primeira relação. E eu estava muito apaixonada pelo menino na época. Assim, logo depois, tipo, tomei um pé e sofri pra caramba. Tipo, eu fiquei achando que era especial e não era. Acho que foi meio conflitante, assim, né? Ver desse sexo do mundo animal e, de repente, buscar num romantismo, assim. Demorei pra entender minha sexualidade, assim, né? Era muito reprimido, muito confuso. E eu levei um tempo. Com 22, eu tive a minha primeira namorada e a gente ficou uns 3 anos. Depois eu tive outros relacionamentos também com mulheres. Passei uns 10 anos da minha vida me escondendo, né? Escondendo a minha sexualidade. Isso refletia também na minha forma de me vestir, sabe? Eu usava saia, usava escarpão, usava outras roupas e forçava ali uma feminilidade, uma passabilidade para não dar pinta, porque de alguma forma isso poderia atrapalhar a minha carreira. Então, isso estava me fazendo muito mal, já estava adoecendo, eu andava me escondendo, eu não saía com a Lana, que é muito ruim quando você tem um amor e você não pode vivê-lo assim tranquilamente, sabe? Pegar um cinema e sair abraçada e de mão dada, ou ia dar um mergulho no mar, era sempre olhando para os lados assim. E foi libertador assim, quando eu me tornei público, eu me senti muito acolhida, veio uma onda de amor muito grande. Eu acho que o maior preconceito que eu já sofri com a minha própria sexualidade foi o meu comigo mesma. Deixar de viver, sabe? Deixar de curtir. Eu perdi tanto tempo com medo. Parecia que eu estava fazendo alguma coisa errada, que eu não era digna, né? De amar, de ser amada, de ser aceita como eu sou. E é tão bom a gente ser quem a gente é, viver como a gente acha que deve, sentir prazer na vida, ser leve, ser inteira, ser de verdade. Às vezes, o maior obstáculo para a gente viver a nossa sexualidade de forma leve e inteira está mais dentro da gente do que fora, como a Nanda acabou de nos contar. E também está longe de ser óbvio o peso do entorno. Disso que a gente falou, da cultura e suas regrinhas invisíveis, as cobranças de certas épocas e sociedades sobre o que é certo ou errado. Se por um lado a sociedade pode embaçar o que a gente sente, por outro, às vezes ela também abraça. A Titi Miller é prova disso. Então, a minha vida sexual, ela começou relativamente cedo. Tinha aquela coisa do não vai transar se não for namorado. Então, eu comecei a namorar sem tanta vontade de estar namorando, com 14 anos. Enrolei, cozinhei o cara quase 1 ano para transar, porque as revistas na época falavam, né, que a gente não podia transar logo de cara. E aí eu me libertei total, assim, do que as revistas diziam e comecei a seguir mais instintivamente até do que intuitivamente o que o meu corpo dizia.
A minha jornada como pessoa bissexual começou na adolescência ainda beijando meninas e foi tudo muito natural. Mas, Titi, se por um lado foi melhor mesmo deixar de lado as revistas e seguir os seus instintos, por outro, as redes sociais hoje, para você não tem um impacto tão negativo quando o assunto é sexualidade, não é? O maior impacto das redes sociais na minha sexualidade hoje diz respeito ao quanto eu fico bem estando sem transar. Tem muitos termos aí rolando, né, de boy sober, de celibato voluntário. E eu acho que por um bom tempo eu quis ter uma vida sexual muito mais ativa do que de fato eu estava afim, sabe? Acho que muito mais por uma pressão, autocobrança e pressão social até do quanto a gente precisa performar. Eu sempre fui muito ativa sexualmente e hoje eu tô num período muito mais tranquilo e eu acho que as redes sociais dão um abracinho em relação a isso. Sem falar que foi através das redes sociais que eu descobri o advento do sugador clitoriano, que mudou totalmente a minha relação com a masturbação, mas isso é um outro assunto. Pois é, vantagens da contemporaneidade. Fiquei inclusive curiosa para ouvir mais do que o Emanuel Aragão, que bomba nas redes debatendo sexo e amor com sua parceira, a talentosíssima Maria Flor, sobre o que ele tem a dizer do fenômeno dos anos 80, tão importante para a formação sexual dele, pelo que contou. Como é que era isso uns 40 anos atrás, Emanuel? Tinha um irmão mais velho, 6 anos mais velho, que estava lá vendo os Playboys. E meu pai tinha as revistas pornográficas dele também, que estavam na banca e tudo mais, e que eu estava vendo o tempo todo. Então, esse conteúdo estava lá, muito presente, assim, né? A gente falava sobre isso na escola muito cedo, isso era um mega assunto entre os meninos, a gente ficava tentando escalar o muro para ver a janela do banheiro feminino, a gente caía, não conseguia, mas enfim, é totalmente tosco, mas a gente fazia, né? Crianças, meninos dos anos 80. Por exemplo, o primeiro filme pornô que eu vi, eu estava na 3ª série. Uma mãe de um amigo meu alugou uma fita de um filme pornô pra gente assistir, eu tinha 9 anos de idade. É uma parada, hoje em dia, pensando absolutamente insana, mas foi o que aconteceu. E a coisa da masturbação ocupou muito espaço nessa infância, e ao mesmo tempo, isso estava deslocado do que era a minha infância para fora daquele espaço, porque eu estou falando ao mesmo tempo que, olha que loucura como era mostrado isso nos anos 80, sei lá, na mídia, mas por outro lado, no campo da família, aquilo era muito errado. Então eu tinha que esconder isso. Então, isso passou a ser uma lógica a respeito do prazer erótico, que tem que ser escondido, porque está errado, porque em algum lugar eu sabia que aquilo não podia ser. Então, eu me lembro de uma vez que minha mãe me viu me masturbando, mas foi um trauma, assim, para mim. Foi horroroso, terrível, porque a masturbação não tinha espaço, né? Você pensa que tem sociedades que a masturbação é viável, tudo bem, você não precisa ser escondida. Até estava lembrando de um livro que acho que é super importante pensar esse tipo de coisa, que se chama Sexo e Repressão na Sociedade Selvagem, do Malinowski, que ele compara o tipo de neurose, vamos dizer, que a gente tem em relação a isso, e com uma sociedade que não reprime isso. E é super legal de ver, assim, de pensar sobre isso, né? Mas aí, para mim, então, o sexo, como ele era um pouco deslocado do que deveria ser naquele tempo, na minha vida ali, porque para minha mãe e pro meu pai aquilo não podia existir, o sexo sempre foi muito errado. Então, como resultado disso, eu tive muita dificuldade, muita insegurança em relação a tudo isso. Eu só fui transar pela primeira vez com 19 anos de idade, com a minha namorada, com quem eu já estava há 1 ano junto. Então, que a gente foi conseguindo, eu e ela, a gente conseguindo criar um ambiente de alguma segurança para os dois, que era uma ameaça muito grande para os dois. E o sexo ocupou um lugar de ansiedade para mim, muito grande por muito tempo. E eu acho que por não ter sido, vamos dizer assim, introduzido de maneira mais cuidadosa e ao mesmo tempo natural, sabe assim? Olha, não tem jeito. Seja na cama ou fora dela, o outro nos atravessa. A sociedade, a cultura, aquilo que quem tem mais poder ou voz ativa diz que é certo ou errado, tudo pode determinar nossas escolhas e julgamentos, entre 4 paredes e fora delas. Para entender melhor como isso se dá, chamei para um café a filósofa e psicanalista Viviane Mosé. Viviane, por que a gente transa as verdades de tantas pessoas, instituições, eras, antes de chegar à conclusão da nossa própria sexualidade, dos nossos desejos mais íntimos? Porque a eroticidade, ela envolve a vinculação que a gente faz com os outros, com o mundo. Isso é o erótico, sabe? É mais amplo do que apenas uma penetração ou algo que possa levar a uma reprodução. Então a gente vai desdobrando essa reprodução e esse prazer e essa eroticidade com existência.
Existir é um ato erótico. O erótico nasce dessa coisa sexual, mas ele se desdobra na arte, no convívio amplo, na ligação com a natureza. E a sexualidade é o que nos leva para a eroticidade, é na sexualidade que a gente amplia o contorno psíquico e se torna imenso. Tanto que em francês chama-se pequena morte, né, o orgasmo. Então a pequena morte é o máximo que o humano pode ter, que é morrer sem estar morto, experimentar o não ser por uns segundos, estando vivo. Então é algo que você coloca a sua vida em questão. Quando você tem uma relação erótica, você deixa de existir um pouco e volta. Então isso é tão bonito, é tão engrandecedor para o humano. Olha, mas é que parece que só falar não diminui as angústias, os conflitos, as incertezas que sempre acompanharam a sexualidade humana. É ou não é? É, porque aí é que mora a questão, que é a angústia. A angústia, ela está ligada à sensação que a psicanálise chama de desamparo, a sensação de que você é só um ser humano no mundo, que você um dia nasceu, um dia você vai morrer e você não sabe o que é isso. Então essa sensação oceânica é a melhor palavra, chama-se sentimento oceânico. É o sentimento que a arte nos leva quando ela é muito intensa e que o orgasmo leva, a sexualidade leva. Isso dá uma angústia insuportável, ao mesmo tempo que é incrível, é horrível. Então, para não ter sentimento oceânico, a gente quer ter sentimento mesquinho. A gente abraça o mesquinho para não ser grandioso, porque o grandioso é doloroso. Ele obriga você a perceber que você está encaminhando sua vida para o estável, porém para o sem graça, porque nós não vivemos para a estabilidade. E a estabilidade, ela não está vinculada à eroticidade e à sexualidade, sabe? Que é preciso para manter essa máquina intensa, desejante, que troca com a vida, que se transforma esse ser humano vivo, múltiplo. Para ser essa máquina desejante, ele precisa ter ousadia e coragem. E a ousadia e coragem implica na não manutenção de uma excessiva estabilidade. É óbvio que a gente precisa de estabilidade. Óbvio, isso é inegável. Mas o desafio da vida está em equilibrar essas coisas. A gente nasceu para expandir, Fernanda, não é para outra coisa. A gente nasceu para ser maior psiquicamente. Então, nada que nos mantenha nos trilhos é muito erotizado e nem muito sexualizado. O modo como a gente é apresentado, inicialmente, a ideia de sexo, determina de alguma forma como será a nossa experiência sexual futura? Ou você acha que é possível ressignificar essa vivência ao longo da vida? É possível ressignificar, mas é muito difícil. É possível, sim. Mas a gente passa a vida para ressignificar a primeira infância. Não tem como, a gente passa a vida, isso é muito louco. Eu lancei um livro há pouco que se chama Meu Braço Esquerdo, que eu falo disso, e o finalzinho diz, eu não lembro de qual, mas diz que sobra sempre um resto de placenta, sabe? Mesmo nessa pele enrugada. Então, a gente passa a vida para se libertar da primeira infância. E como a sexualidade, ela é muito presente, eu vou dizer de um modo triste, infelizmente, mas assim, cada vez mais a gente tem consciência disso, né? Um bebê recém-nascido é muito erótico, porque ele é um corpo vivo, pulsante, puro, sem medo, sem ordem, né? É a vida pulsante. Infelizmente, as crianças não são tão protegidas e as crianças são muito violentadas, muito sexualmente. Não necessariamente de um modo bruto, totalmente bruto, né? No sentido de, enfim, que a gente vê hoje coisas medonhas, mas de várias formas, sabe? Então, quem cuida de criança é muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, porque sem dúvida nenhuma a sexualidade despertada antes da hora causa na criança um sentimento insuportável, porque ela sente aquele desejo, mas ela não tem onde colocar esse desejo, ela não tem como compreender. Então isso pode gerar violências grandes, autoimpostas ou violências para os outros. A sexualidade é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com ela. Ela diz muito do humano, muito. Sexualidade está ligada à natureza, ela é uma imposição. A eroticidade é um desdobramento, é outra coisa. A eroticidade é o desdobramento dessa sexualidade de modo psíquico. Entende? Todos somos seres muito determinados pela nossa sexualidade, barra eroticidade, muito. É essa a nossa existência, e quando isso não vai bem, a gente não fica legal como saúde, que esse é um tema fundamental ligado ao corpo,
A gente tem que encontrar formas de produzir saúde para esse corpo. E uma das formas de produzir saúde para esse corpo é que ele possa viver a sua sexualidade. E não era possível viver a sexualidade. Então, se você era uma mulher muito masculina quando eu era criança, ela era colocada de lado, né? Hoje as mulheres se assumem sapatão de um modo afirmativo, mas quando eu era criança era uma coisa terrível, né? Um homem muito feminino, ele tem que se envolver com um homem? Não, ele pode ser um homem feminino com uma mulher masculina e eles fazerem um jogo sexual que combina. Então, o que a quebra de gênero permite é mais encontros, entende? Hoje a gente está tendo mais encaixes sexuais por causa dessa liberdade dos corpos. Isso produz saúde. A vida é produzir saúde. As coisas andam meio tortas, mas na bagunça que a gente vive no contemporâneo, a gente tem chance de novas experiências, sabe? Viviane, é bom falar contigo porque daí dá para enxergar o copo mais cheio, sabia? Sim, meu copo está transbordando. Eu acho que esse copo vazio vem da preguiça, sabe? As pessoas vão envelhecendo e têm preguiça de se transformar. Aí dizem que a culpa é dos outros. Não! Sabe, eu começo de novo o tempo todo, eu me sinto absolutamente jovem. Eu nunca tive limitação da minha sexualidade em nenhuma época da minha vida. Então, a vida tem a ver com a troca que a gente faz com o presente, com o agora, sabe? E a gente precisa rejuvenescer essa ideia. O tempo não existe. Não existe o tempo. A marcação do tempo é só para controle social, sabe? Em 10 anos você vive 1, em 1 ano você vive 10, você envelhece em 1 ano 10 anos. E depois, o mais incrível, você rejuvenesce tudo de novo. Sem grandes técnicas, mas sem grandes, sabe? Você rejuvenesce. Então, a gente tem que valorizar. A sexualidade, a eroticidade está ligada enquanto você quer comer e ser comido pela vida. Quem é erótico quer a vida, em todas as suas fases. Então, quem está alimentado pela eroticidade da existência é um ser que está sempre vendo o copo cheio, porque o copo está sempre cheio. A sexualidade está ligada enquanto você quer comer e ser comido pela vida. Ah, Viviane, obrigada pela inspiração tão deliciosa. Bom, já deu para entender a que veio essa temporada, não é? Aqui a gente quer despir o sexo de cima a baixo, percorrendo tanto o que dói quanto o que enche de tesão, o que educa e o que sacode, desde os dramas da pré-adolescência até os dilemas da terceira idade, sempre contando com elucidações brilhantes de pensadores ativos do tema, como o filósofo Francisco Bosco, a filósofa Viviane Mosé e os psicanalistas Maria Cecília Pereira da Silva e Christian Dunker, que darão muito ar da graça por aqui. No próximo episódio, a gente inicia essa cronologia do sexo para saber mais sobre quando, como e com quem crianças e adolescentes começariam idealmente a aprender sobre o assunto. Bora navegar por esse assunto cabeludo de forma saudável, cuidadosa, sem moralismos e sem vergonha. Te espero. Até a próxima terça. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade. E você, vem comigo pelos próximos episódios. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato.